E agora a gente vai continuar aprendendo os outros sinais. Não se preocupem que eu vou deixar um vídeo com uma tela cheia com os sinais, tá bom? Mas agora eu preciso mostrar para vocês o visual e eu mostrando para vocês como que é esse visual que vocês estão vendo aqui, tá? Então, aqui primeiro a gente vai, ó, comer, que é muito... Esse é um sinal que ele é automático, né? Se a gente for sinalizar, for falar para alguém que é para entender o que é comer, a gente vai fazer isso daqui. Então, é isso daqui exatamente, tá? Comer. Beber também é um sinal que a gente, se tivesse que fazer aleatoriamente, a gente ia acabar utilizando ele. Então, ó, beber. O sinal de dormir tem algumas variações, mas eu separei esse daqui porque é algo mais simples, né? Então, ó, vou dormir, mas tem outros sinais também. Então, a gente vai utilizar esse, tá? Dormir. É muito comum também, esse dormir a gente pode utilizar em brincadeiras. Ó, agora eu vou dormir. Vou dormir. O sinal de cansado também é uma das questões que eu acabo utilizando quando eu percebo que a criança tá um pouquinho... não tá dando uma resposta, eu preciso, de repente, colocar ela em algum movimento mais vestibular para ela poder dar uma resposta, aumentar o alerta. Então, eu sempre falo, você tá cansado? Tá cansado? Eu acho tão interessante quando a gente faz isso, porque, pelo menos meus pacientes, eles olham muito para mim. Olha que são pacientes que muitas das vezes têm um contato visual tão pobre, mas quando a gente faz o uso do sinal, muda na hora a expressão da criança. A criança dá uma olhadinha, nem que seja uma olhadinha de 1 segundo, 2 segundos e depois volta para ela. Mas assim, ela olhou, sabe? Como faz a diferença a gente poder utilizar o sinal. Esse primeiro aqui eu não fiz, mas é de sentir, sabe? Ó, sentir. Mão em garra, sentir. Ai, tô sentindo, né? Você tá cansado, você tá cansado. Mas não necessariamente precisa juntar os dois sinais, tá bom? Eu acabo utilizando porque faz parte do meu dia a dia utilizar os sinais, mas vocês podem apenas utilizar um sinal. E aqui eu fiz outros sinais para vocês, ó. O eu te amo, que até então tava tendo algumas dificuldades em utilizar esse sinal por conta das facções, sei lá o que, mas, gente, isso daqui é um sinal universal, inclusive, dentro da língua de sinais mundial, tá? É um sinal universal. É I love you, tá? Então, é para dizer eu te amo. Casa é um sinal simples, né? O sinal de água, gente, é um sinal que eu vou ensinar vocês. Eu só vou pedir para a gente tomar bastante cuidado para fazer ele, porque se a gente não faz o movimento, fica aparecendo um outro sinal que não é muito legal, tá? Então, é um sinal em L e a gente faz um movimento, tá bom? Ó, um movimento. Precisa movimentar esse dedo, tá? Não deixe esse sinal parado, porque daí a gente tá falando que é o órgão masculino, tá bom? Então, é sinal de água, mexe o dedo indicador, tá? Água. Banheiro é uma coisa que a gente pode usar muito com as nossas crianças. Ai, você quer fazer xixi? Vamos no banheiro, você quer fazer xixi? Então, eu acabo usando o xixi aqui também. E o banheiro, tá? Então, eu uso bastante esse sinal do xixi. O obrigado, né? A gente pode utilizar apenas uma mão só, saindo da testa, ó, obrigado. Se eu quiser usar algo mais formal, eu utilizo as duas mãos, mas a gente acaba utilizando esse sinal. O sinal de mais também eu uso bastante com as nossas crianças, então aqui. Então, a gente faz o sinal da letra A, a outra mão, aqui, ó, mais. Desculpa, sinal em Y, desculpa. O esperar eu coloquei aqui de novo, achando que eu não tinha colocado. Então, é esperar, só pra gente reforçar, então. Agora, vamos começar lá de novo. Comer. Como que é beber? Beber.
dormir, dormir, cansado, cansado. Lembrem sempre de utilizar a expressão facial, tá? Cansado. Te amo, casa, água, banheiro, obrigado, mais, desculpa, esperar, certo? Tudo bem por aqui? Será que a gente pode fazer um pouquinho mais? Agora a gente vai fazer o sinal de entender. Entender. O sinal de ter. Sinal, ó. Configuração em L, a gente bate aqui, ó. Ter. A gente pode utilizar o não ter. Não ter. Ah, eu tenho. Você tem? Você tem? Ah, não tem? Ah, não tem. E aproveitando essa configuração de mão, a gente pode utilizar o outro. Ó, outro. A gente joga em cima, tá? Outro. Então, vocês observaram que o ter, não ter e outro é muito parecido, né? Mas eu também acabei colocando alguns desses sinais de algumas colegas que utilizam, tá? A gente vai utilizar agora a meia, que geralmente é mais para TO, então por isso que eu acabei colocando, ó, a meia. É muito difícil eu utilizar esse sinal, mas que nem eu falei para vocês, eu coloquei alguns sinais que algumas colegas acabam utilizando, tá? Então, ó, sinal de meia. O sinal de sapato, como se a gente estivesse colocando o sapato, tá? Esse aqui é o sinal de guardar, certo? Guardar. E esse aqui é o sinal de sapato, tá? Sapato. E agora o sinal de sentar. Vocês repararam que o meu dedinho, ele não me obedece tão perfeitamente, tá? Ó. Sentar. E tá tudo bem da gente não conseguir fazer exatamente os sinais tão perfeitamente, porque cada pessoa, né, tem a sua estrutura e não necessariamente precisa ficar perfeito.